Descubra como a cultura empresarial, a cultura da empresa pode impactar muito no crescimento e como usar isso a seu favor. Você vai descobrir também como que isso nasce, como que você consegue criar, estruturar isso, né, que é um assunto tão abstrato, muito subjetivo. Mas vem comigo que eu vou te ensinar e nós vamos descobrir isso melhor. Fala, empreendedor! Vamos falar sobre um assunto hoje bastante abstrato. Seria essa a palavra? Sim. Muita gente tem dúvida, muita gente não sabe exatamente definir isso. Como que isso nasce? Como que isso aparece? Parece mágica. Hoje eu vim aqui fazer uma mágica. Nossa, onde que eu tô? Que é a tal da cultura, a cultura da empresa, a cultura empresarial, a cultura da startup, tem um monte de nome bonito aí, né? Quero abordar essa questão hoje para você entender de onde nasce, qual que é a importância disso e como você pode começar a trabalhar isso para aproveitar todas as grandes vantagens que isso causa dentro do negócio, que isso cria, né? A vantagem parece uma coisa negativa, né? Mas não, é totalmente positivo e vai impulsionar a sua empresa de várias formas. Vamos lá, gente. Primeiro, de onde vem cultura, né? O que é isso? A cultura tem várias formas, inclusive várias provavelmente muito mais bonitinhas de explicar isso do que o que eu tô falando aqui. Eu tô passando aqui a prática, a vivência, a experiência, né? Empreendendo na prática, fazendo isso, construindo um negócio há muitos anos, então eu não tenho certamente os termos acadêmicos bonitinhos, mas a cultura, para mim, ela claramente nasce da atitude, primeiro, dos fundadores e depois dos primeiros colaboradores. E ela nasce não pelo que essas pessoas falam, apesar de que é lógico que as falas influenciam muito a cultura, a moldar a cultura, vai influenciar as pessoas dentro da organização, mas muito mais importante do que essas pessoas falam é o que essas pessoas fazem. Então é a atitude das primeiras pessoas, das pessoas chaves, influentes na organização, que vão ditar a regra do jogo em cima da cultura. Isso. Então a cultura vai nascer a partir dali. Então se a pessoa fica viajando em várias coisas, falando bobagem, lidando com situações importantes de uma forma pouco séria ou desvalorizando algumas outras coisas importantes, isso acaba refletindo na organização e isso cria uma cultura problemática, eventualmente. Inclusive tem um filme, um seriado, que conta a história da Uber e isso é o melhor exemplo que você pode ter de como que é essa questão da cultura, como que isso surge e o quanto que isso influencia na organização. E na Uber foi influenciado de uma forma extremamente negativa. Dá uma olhadinha nesse seriado, você vai gostar, chama Super Pumped. Não sei exatamente como é que fala isso, né, direito em inglês. Eu acho que tá na Paramount Plus da Amazon Prime. Você vai curtir, o filme ficou muito legal, o seriado ficou muito legal. E ele exemplifica preto no branco tudo que eu acabei de falar. Então a cultura nasce dessas atitudes, principalmente. Então das primeiras pessoas, das pessoas mais importantes. E isso vai influenciando de forma transversal a sua organização. Desde as pessoas que estão lá às pessoas que você vai trazer. Então as pessoas vão se identificar ou não com certos valores, certas crenças da organização, né? Essas que você vai conseguir expor para fora através da sua comunicação ou dos comentários das pessoas que trabalharam ou trabalham com você. Eu até brinco que a cultura é muito também o que as pessoas tomam de decisão ou fazem no dia a dia quando não tem a liderança por perto. Quando não tem ninguém para falar o que elas têm que fazer, o que elas têm que escolher, qual caminho tem que seguir. Então, baseado na cultura, no histórico de decisões, de atitude da companhia, e leia-se principalmente das pessoas chaves que influenciam todo o resto, né, o ecossistema como um todo, ela vai seguir um caminho A ou um caminho B. Então, se as decisões, a cultura está muito solta, ou não tem cultura, ou não tem, assim, não se preza muito por isso, a pessoa vai tendenciosamente ficar mais largada, mais solta, ela vai tomar as decisões só por conta dela, sem necessariamente olhar com um olhar tão 360, mesmo pessoas boas, só que ela vai escolher um caminho bom, mas que poderia ter sido muito melhor se a gente tivesse uma cultura mais disseminada, mais construída, mais documentada, impregnada no dia a dia das pessoas. É verdade. Então você já entendeu por onde que isso nasce. A gente precisa, na sequência, para garantir que isso continue se perpetuando na organização e não só com as pessoas que entram, mas perpetuando com as pessoas que já estão lá, é que a gente tem que criar rotinas, rituais. E antes de criar ritual e tudo mais, tem que documentar de preferência essa cultura. A gente demorou, eu acho que depois de a gente ter atingido, a gente começou a documentar a cultura depois de ter, acho que umas 25 pessoas, não, até um pouco menos, umas 15 a 20 pessoas na empresa. A gente começou a ver
ter impactos colaterais, né? Comentários desagradáveis que a gente viu que algumas pessoas faziam, e aí a gente ia falar com elas, e às vezes resolvia, às vezes não. A gente não tinha uma regra do jogo em geral, sabe? E aí outras pessoas também questionavam como é que funcionava isso na empresa, quando a gente ia contratar pessoas principalmente mais experientes, talentosas, que questionavam alguns valores mais alto nível, querendo entender mais a fundo do negócio, e a gente não tinha muitas boas respostas. E aí, enfim, teve vários outros casos, né, que a falta de um deck, uma documentação de cultura gerou de impacto negativo, mas enfim, a gente fez isso mais ou menos com 15 a 20 pessoas, se eu não estou enganado. E aí, como que a gente fez isso, né? Então, a primeira coisa aqui, tem que ter alguém responsável por tirar isso do papel. Você tem que ter alguém que vai ser a pessoa que a gente brinca, né? Quando não tem dono, todo mundo é dono, não tem dono. Eu não entendi o que ele falou. E aí a gente então contratou uma pessoa muito boa de RH, que acabou assumindo a gestão do nosso RH e criou todos os nossos fundamentos, pilares, abraçou toda essa parte de cultura em muitos outros desafios e cresceu bastante, né? Tava com a gente ficou quase 6 anos com a gente, né? E construiu muita coisa. E uma das principais entregas dessa pessoa, no início, no curto prazo, foi de construir o deck da cultura, começar a documentar a cultura. E como que isso foi feito na prática? A gente basicamente reuniu os primeiros funcionários, fundadores, né, obviamente, e os primeiros gerentes. Primeiros funcionários, acho que foi só uns 2 ou 3, ou talvez menos, mas enfim, muito poucos. E as primeiras lideranças, eram também muito poucas, devia ter tipo 2, 3 pessoas. E era a nível de supervisão, não era gerente, mas é o que a gente tinha na época, era a gente muito menor. E aí juntamos essas pessoas e começamos a discutir ali valores que representavam atitudes ou decisões ou jargões que eram muito falados, usados no dia a dia por nós dentro da empresa. E a gente, a partir daí, começou a documentar essa cultura. A gente começou com as frases mais ditas, atitudes que refletiam muito o que a gente usava no dia a dia para tomar decisões, para responder clientes, para decidir sobre o produto, sobre o caminhar da empresa, sobre valores dos fundadores, o que a gente acreditava que poderia levar as pessoas para o próximo nível se a gente tivesse consistência naquilo. E aí, lógico, levando a empresa como um todo lá para frente. Você viu que eu tô desenquadrando aqui, né? Minha mão, o editor não vai gostar muito disso, não. Ele falou, cara, você tá mostrando, tá saindo no vídeo. Mas enfim, o conteúdo tá aqui, prática. Inclusive, se você conseguir extrair valor de alguma forma desse conteúdo, já deixa seu comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o YouTube não manda para todo mundo, você vai perder conteúdo prático, que vai prejudicar o seu negócio eventualmente. Então, já ativa ali o sininho depois de se inscrever, curte o vídeo e me fala o que você tá achando. Você acha que eu tô viajando? Você já implementou isso na sua empresa? Como é que você já teve algum impacto? Enfim, me conta aí mais e me fala se eu gravando com o boné para trás assim, você acha que eu sou menos sério só por isso? Você acha que eu tinha que vir mais arrumadinho? Com boné pra trás, com boné pra frente, você viu que eu fico diferente. Uma brincadeira à parte, cultura, gente, é muito importante. Eu não sei quanto que eu posso frisar isso. E a gente, então, a partir dessa reunião, construiu toda essa documentação e a gente começou a distribuir isso para as pessoas e reforçar isso no dia a dia. Então não é só pegar esses valores e colocar numa parede. E muita gente brinca. Os valores vão na parede, não sei o quê. Se a galera só bota na parede e esquece, aí de fato, né, não sei se vai servir para grandes coisas. Mas colocar na parede ou de forma muito visível assim no dia a dia da empresa é uma coisa muito legal. Porque ali, você está num ambiente conversando, apesar que hoje em dia o home office, né, ferrou um pouco isso também, né? Mas você tá ali na empresa, aconteceu alguma coisa, ou você tá para tomar uma decisão, você olha para a parede e falou, gente, olha isso aqui, não dá para fazer isso, mas é um dos valores, por exemplo, no nosso caso, cara, uma coisa que eu odeio é falar, não é possível, eu odeio isso, gente. Isso me irrita! Quando você se coloca um não na sua cabeça, você desativa ali várias áreas do seu cérebro que te impedem de enxergar soluções criativas. Então, para mim, esse não é possível, é impossível, é muito difícil de absorver e de ouvir. E um dos valores que a gente tem na empresa era impossível, é só questão de ponto de vista. Então, tem várias discussões que a gente tem na empresa, a gente olha para ali e fala, gente, olha isso aqui, gente. A gente tá olhando, será que a gente tá olhando com o ângulo certo? Não é? Então, você tem ali o valor, ele te lembra, você pode voltar consistentemente a apontar para ele e ficar reforçando aquilo. Gente, vocês estão achando que é só na parede? Enfim, esse é um exemplo bobo, tá, da parede, mas de fato é interessante ser visível na empresa, para todo mundo respirar isso no dia a dia, minimamente. Então, com isso feito, você começa a influenciar, na verdade, assim, né, as decisões, como são tomadas, vão gerar ali a cultura, as atitudes vão gerar essa cultura, a gente vai documentar isso tudo e isso vai ajudar até a definir se a gente tem que contratar determinada pessoa ou não. Será que
esse talento que a gente está conversando, que não acredita em determinadas coisas que a gente acredita, deveria fazer parte da nossa organização? Será que ela não vai influenciar, infectar algumas pessoas, ou não vai se adaptar de repente? Então não vai ser legal para ela e nem pra gente? O que a gente deveria talvez olhar mais para essas pessoas? Então isso influencia até no seu processo de contratação, as perguntas que você vai fazer para entender se ela tem fit com você. No dia a dia, situações que poderiam ser endereçadas de forma praticamente automática, só baseada nas documentações da cultura, no reforço dela, na incorporação dela, né? Você gera até outras discussões que poderiam nem existir. Enfim, eu não quero estender muito para não ficar muito amplo esse assunto, mas eu queria te trazer a importância, alguns impactos, como começar, né, uma ideia ali, uma sementinha que eu quero plantar para você começar a pensar como que você implementa isso, ou como é que você começa, no mínimo, a discutir isso dentro da sua startup, dentro da sua empresa, do seu negócio, e o quanto que isso é importante no longo prazo. Quanto mais você cresce, mais você vai perceber que as pessoas se identificam muito com isso. Então, se tem um propósito muito claro, os valores muito claros, e as pessoas se conectam muito com isso, você vai atrair pessoas muito mais adequadas para o seu negócio, e isso vai fazer com que você, com certeza, vai ter melhores pessoas, melhores profissionais, pessoas mais felizes, mais realizadas, e isso só gera positividade para o seu negócio. Ela vai ajudar mais o seu cliente, ela vai dar mais o sangue pela empresa. Então, eu só quis plantar essa sementinha. Me fala aí nos comentários o que você achou. Se você quiser, a gente pode aprofundar mais, eu posso trazer mais insumo, mais insight para você implementar isso de uma forma melhor, ou de repente mais rápido. Ou... Me fala o que você acha e eu me viro aqui do meu lado. Se inscreve no canal, curte o vídeo e manda para quem você acha que tem que ouvir isso, ou para quem poderia ajudar. Beleza? Um grande abraço e voa, empreendedor!